Então vamos nós. O tema de hoje é correspondência. Correspondência é um comentário de Kardec, no artigo dele, né, de julho de 1858, e que ele recebe, vocês sabem que todo esse material da Revista Espírita são correspondências que ele recebe e faz comentários à luz da doutrina espírita. Então, é o que mais ou menos nós fazemos hoje no portal espiritismo.net. Quando nos mandam alguma notícia de algum fato acontecido ou acontecendo, né? E a partir daí nós comentamos à luz da doutrina espírita, né? Nós paramos. Sim, Moraes, nós já estudamos semana passada e você infelizmente não estava aqui conosco, né? Nós já estudamos semana passada e esclarecemos. Nesse caso é o senhor Jobá, que está lá no céu e no inferno, segunda parte, capítulo 2. Mas existem muitas outras, né? Muitos outros artigos aqui que ele não deu o título de correspondência, ele deu a esse, que foram várias idas e vindas, cartas, né, a respeito. Então, ele pega e faz esse tipo de comentário. Nós já estudamos a do senhor Jobá. Hoje, nós vamos encarar a segunda parte, em que a gente vai ver os comentários de Mário Zene, e é uma correspondência de Bordeaux, 24 de junho de 1858. Não, querido, que é isso, querida, não sei. Não precisa pessoa desculpar, não. Eu estou só orientando porque eu não me lembro de ter visto teu nick na semana passada. E como a gente ainda não botou essa gravação no portal, só para te dizer que a gente já estudou de Jobá, que é a primeira correspondência, Bruxelas, 15 de junho de 1858. Lembrar que o senhor Jobá, depois de desencarnado, dá notícias. Então, Eliane, é que a gente fica sem saber se é homem ou mulher, então fica esquisito. Ele, depois de desencarnado, dá aquelas orientações, dá aquelas comunicações como espírito feliz no céu e inferno, né? Ele é um colaborador da Sociedade Espírita de Paris. Nós lemos as correspondências, as duas correspondências, e fizemos os comentários. Hoje, nós vamos tratar dessa outra parte. Nós chegamos aí até o final, né, do senhor Jobá. Então hoje nós vamos começar com a carta que segue, nos foi dirigida. Conseguiram localizar? A carta que segue nos foi dirigida por um dos nossos assinantes. Não podemos esquecer, e isso até é interessante, porque a gente estava estudando sobre o Livro dos Espíritos, que nós estamos lançando esse mês a Rádio Web, no portal, e são estudos do Livro dos Espíritos. Bordeaux, Nina Mil, Bordeaux, 24 de junho de 1958, isso. E nós aprendemos, né, que a segunda edição, na capa da primeira, não, nós estudamos a capa da contracapa da primeira edição e da segunda. Desculpem, que a segunda é que a gente conhece até hoje, né? E lá nós aprendemos
que Kardec no primeiro livro dos Espíritos, ele diz que sairia um suplemento. A gente sabe que o primeiro tem 900 e poucas perguntas, e o outro 1000 e tantas, né? 1019 com mais subitens. E aí ele fala assim, né, nesse comentário do livro dos Espíritos, da primeira parte. Eu gravei até já essa conversa para quando inaugurar o web, vocês vão ouvir. Ele fala assim, esse suplemento sairá com aprofundamento, né? E quem quiser é só nos pedir a assinatura. Então a gente vê que como ele, primeira edição do livro dos Espíritos, ele bancou, para ele fazer os suplementos, ele tinha que esperar dinheiro. Depois não saiu suplemento, acho que nenhum. Pelo que a gente sabe, saiu já a segunda edição revisada, aprofundada, e aí o resto vocês, na rádio web inaugurar, no portal espiritismo.net, vocês ouçam a história, tá? Bom, então quando ele fala aqui dos assinantes, a gente entende perfeitamente essa questão. Como encerra uma parte instrutiva que pode interessar a maioria, quer dizer, olha a preocupação de Kardec. Não é qualquer correspondência que ele vai botar aqui. É que pode interessar a maioria e encerra uma parte instrutiva. Então, o que tem essa carta que vale a pena ser publicada e comentada na Revista Espírita? Utilidade. Tem um fim útil, tem uma utilidade geral. Às vezes a gente se perde com algumas coisas, alguns estudos nossos, né, com uma utilidade tão restrita, não? E aí a gente não vê essa importância de ver primeiro se os conceitos ali colocados, ou os livros que nós estamos lendo, têm realmente utilidade geral. E ele diz que é uma prova a mais da influência moral da doutrina espírita. Sentimos-nos no dever de publicar na íntegra, respondendo para todas as perguntas que ela encerra. Senhor e caro confrade do meu espiritismo, certamente permitireis a um dos vossos assinantes e um dos vossos leitores mais atentos vos dar esse título. Porque esta admirável doutrina deve ser um laço fraternal entre todos que a compreendem e a praticam. Para mim, aqui tem a primeira coisa interessante da carta, né? Está aqui. A doutrina ser um laço fraternal entre todos os que a compreendem e a praticam. Então, quando a gente lê lá na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, quando se pergunta se o Espiritismo deve marcar o progresso na humanidade, e se ele deve, por que os Espíritos não apressam isso? E por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que já hoje ensinam? E quando os Espíritos respondem que cada coisa a seu tempo, quando se pergunta como é que o Espiritismo pode contribuir para o progresso, e nos dizem os Espíritos que destruindo o materialismo, e faz com que os homens compreendam onde se encontra o verdadeiro interesse, que destrói os preconceitos das seitas, de castas e de cores, e ensina aos homens a grande solidariedade que devem uni-los como irmãos. Está lá na 799, a gente vê a doutrina sendo um laço fraternal entre todos que a compreendem e a praticam.
né? E, graças a Deus, como é o cristianismo redivivo, são as leis do Cristo, as leis divinas, serão compreendidas um dia por todos. Porque a cada um no seu tempo, não é, Liminha? Não é, Tânia? Não é, Eliane? E agora eu tenho uma Eliana Andrade e a Eliane Elianes, né? Então, Vero, né? Vero, né? Então, quando a gente está nessa parte de estudo, a gente deve correlacionar com a nossa vida. A doutrina em nossa vida tem nos unido aos outros, até os adversários. Obrigado, Ninaninho. Põe aí, põe o final, principalmente. É o final destruindo os preconceitos. Pode botar toda na 799, que é interessante. E aí o companheiro vem dizendo, né? Num de vossos números anteriores, falaste de desenhos notáveis feitos pelo senhor Vicente Sardou e que representam habitações no planeta Júpiter. E na próxima vez que nós estudarmos, eu vou colocar essa correspondência junto com o estudo do planeta Júpiter, né? Que a gente estudou. Nós vimos aqui Bernardo Palisse, nós estudamos sobre isso, não é? Nós estudamos, aí quando eles falam, quando ele trata aqui para nós, Bernardo Palisse, em março de 1858, descreve Júpiter, e o estado físico, o estado dos habitantes, dos animais, o estado moral. E quando Mozart, né, traz para nós as suas colocações de vivência lá, em determinado momento, e isso a gente viu não são dois, acho que são 2 artigos da Revista Espírita, quem quiser fazer aí, de maio de 1858, e a outra é de abril, se não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ter certeza, né? Porque a carta é do Bernardo Palisse, é de março, abril de 1858, nós temos o texto Palestras Familiares de Além Túmulo, Descrição de Júpiter. Eu falo isso tudo que eu falei para vocês, nós já estudamos aqui. E depois nós vamos encontrar, e a gente estudou junto num bloco só, Palestras Familiares de Além Túmulo, né, de maio de 1858, Mozart, trazendo a sua vivência em Júpiter. São duas palestras. É em cima disso que o companheiro fala aqui. A descrição que nos fazeis, como sem dúvida há muitos outros, dá-nos o desejo de os conhecer. Poderias dizer se esse senhor tem intenção de os publicar? Não duvido que constitua um sucesso à vista da extensão que dia a dia toma a crença espírita. Seria o complemento necessário da descrição tão sedutora que dão os espíritos desse mundo feliz. Luiz, quem é vivo sempre aparece. É nosso Luiz Vasconcelos, companheiro nosso, está um pouco afastado, acho que acabou de entrar na nossa sala. É uma pena o seu afastamento, sentimos falta das suas palestras, dessas conosco. Direi a respeito, meu caro senhor, que há cerca de 18 meses evocamos de nosso pequeno círculo íntimo um antigo magistrado nosso, antepassado, morto em 1756, o qual foi em vida um modelo de todas as virtudes e um espírito muito superior, embora não classificado na história. Disse-nos estar encarnado em Júpiter, e deu-nos um ensinamento moral de admirável sabedoria, e em tudo conforme ao que encerra o vosso precioso livro dos Espíritos. Quer dizer,
eles ainda consideravam o Livro dos Espíritos como de Kardec, né? Naturalmente, tivemos a curiosidade de lhe pedir algumas informações relativas ao estado do mundo que ele habita, o que fez com extrema benevolência. Agora julgai a nossa surpresa e a nossa alegria quando lemos na vossa revista uma descrição absolutamente idêntica desse planeta, pelo menos nas suas linhas gerais, pois levamos as perguntas tão longe quanto vós. Tudo ali é conforme ao físico e à moral, mesmo a condição dos animais. Até foram mencionadas as habitações aéreas das quais não falais. Para que só um minuto. Lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo está lá muitas moradas na casa do meu pai. Lembremos que a gente estuda os vários tipos de mundo. Não podemos esquecer que os Espíritos nos ensinam, e está no Livro dos Espíritos, né? A transmigração dos Espíritos, a vida espírita. E quando temos a vida espírita, a gente vê mundos transitórios, né? A gente vê tudo isso, mostrando para nós que não é bobagem essas colocações dos Espíritos. E quando lá se perguntam se há vida em outros lugares, os Espíritos dizem: pensais que sois os únicos donos do planeta, do mundo, aliás, do universo? É muito tolo a gente acreditar que nós fomos os únicos seres, né, colocados por Deus no mundo. Está lá em Pluralidade dos Mundos, lá pela 55, né, até a 59, se não me engano, 58, do Livro dos Espíritos. Então, teve o desenho, a gente até botou aí na internet. Vocês sabem que tem o desenho da casa de Mozart, né? A gente botou aqui quando a gente estudou, meninas, nós mostramos aonde tem trabalhos na internet mostrando as caras, o desenho até na revista Espírito de 1958, a minha não veio com isso, mas as edições da própria Edicel veio com o desenho, né? Mas o que é importante a gente lembrar também? E olha como é que os espíritos agem, né? Eles agiram mostrando também em outros lugares, com outros médiuns, o mesmo conceito, o mesmo enunciado, a mesma situação. Então, a gente, para ter a fidelidade doutrinária, né? A fidelidade doutrinária. Então, quando a gente vê isso, confirma cada vez mais para nós, né? Essa situação. Não esqueçamos, eu até ia falar isso, porque quando a companheira colocou ali Bordeaux ou Bordeaux, né? Eu falo Bordeaux. Por quê? Bordeaux ou Bordeaux em francês, Bordeaux, né? Em occitano, Bordeaux, é a capital e a maior cidade do departamento da Gironde, no sudoeste de França. É um porto no rio, próximo ao rio Garona. Tá? Então, a cidade é famosa em todo o mundo pelas vinhas. Sobretudo no século XVIII, era uma verdadeira a idade do ouro. Então, só para a gente lembrar isso. Ela foi classificada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. É um conjunto urbano muito bonito, né?
Então, a gente fala Bordeaux, Bordeaux é a mesma cidade, tá? Eu não sei se a pronúncia Bordeaux é Bordeaux mesmo, mas em occitano é Bordeaux. É a capital sul da França. Tá? Não precisa a gente decorar tudo isso, não, mas só porque essas diferenças, né? Uma vez me chamaram a atenção numa palestra, porque eu falei Bordeaux. Falei Bordeaux, porque o Evangelho traz lá Bordeaux. Aí me chamaram, olha, Bordeaux. Não, Bordeaux tem que ser com E-A-U-X. Então eu só não confirmei ainda se no occitano Bordeaux, é Bordeaux que fala, nem é Bordeaux, mas é de francês. O outro eu sei que é Bordeaux. Mas o Bordeaux, quando é Bordeaux escrito, eu não sei se a pronúncia é a mesma. Tá? Só para retificar ou ratificar o que eu já havia falado outra época. Então, isso é importante, né? Aqui falar, né? Quando ele fala das habitações aéreas e que Kardec não traz isso lá nas outras falas do artigo, tá? Então, como houvesse coisas que tínhamos dificuldade de compreender, nosso parente ajuntou essas palavras notáveis. Não é de admirar que não compreendais coisas para as quais não foram feitos os vossos sentidos. Mas à medida que avançardes na ciência, compreendê-las-eis melhor pelo pensamento e elas deixarão de vos parecer extraordinárias. Isso também a gente vê até no Livro dos Espíritos, quando se pergunta sobre a lei divina e a lei natural. Lá no início. As leis divinas são a mesma para todos os mundos. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então há uma diferença. Né? Assim, o conteúdo, o conceito é o mesmo. Mas o homem só aprofunda com várias existências, o conhecimento. E ela é eterna e imutável, a lei de Deus. Elas são perfeitas. E quando se fala na vida em outros mundos, não se pode esquecer que essa possibilidade é a lei de Deus em ação. É a lei de Deus em ação. E quando se fala, né, quando se pergunta, né, como é que o homem, se um homem um dia chegará a entendê-la, compreender, eles dizem que os que querem investigá-la compreenderão mais rápido, mas todos vão compreender um dia. Então, isso é importante, está lá na 619 do Livro dos Espíritos. Então, um dia todos nós vamos compreender essas questões. Mas tem um outro momento, eu acho que é na Lei de Progresso, quando se pergunta sobre essa questão da marcha do progresso, né? E que diz que o homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem ao mesmo tempo, por isso que uns precisam dos outros. E quando se pergunta se o progresso moral acompanha o intelectual, e eles dizem que é a consequência deste, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Então o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não, é a consequência dele. Então o progresso intelectual pode conduzir ao moral, tornando compreensíveis o bem e o mal. O homem pode então escolher. Está lá na 780 do Livro dos Espíritos. Então o intelectual é importante porque nos pode levar, ou não é sempre que nos leva, porque depende do livre-arbítrio, mas nos leva a um esclarecimento melhor do bem e do mal.
Agora, pergunta-se também, né? É aquela questão das duas asas da humanidade, que temos que ter uma e outra em equilíbrio, porque senão a gente pode usar a intelectualidade para o mal. Então, quando ele fala aqui, à medida que avançardes na ciência, quer dizer, na intelectualidade, compreenderem melhor pelo pensamento, e elas deixarão de vos parecer extraordinárias. Isso, Moraes, conforme o amadurecimento moral. Está lá no Evangelho também. Entendeu? Então não está longe a época em que sobre este ponto recebereis mais completos esclarecimentos. Estão os Espíritos encarregados de vos instruir a respeito, a fim de vos dar um objetivo e de vos incitar ao bem. Lendo vossa descrição no anúncio dos desenhos de que falais, naturalmente pensamos que era chegado o momento. Nós vamos lembrar a quem nos acompanha há um ano, e março, abril, maio, junho, um ano e 2 meses de estudo da doutrina espírita, na revista Espírita, que nós até na época pesquisamos a respeito dessas questões, lembram disso? E nós fizemos uma pesquisa e nós passamos até para alguns aquela questão da ciência está tão adiantada hoje, evoluindo tanto, que já se fala em vida em outros planetas, né? Já se busca isso. E até eu me lembro, esse está aqui, tá, pluralidade dos mundos habitados, que nós podemos pegar lá daquele livrinho querido Religião dos Espíritos. Também tem uma colocação interessante, mas nós pegamos uma entrevista do Bom Dia Brasil, quando fala da bactéria que foi encontrada na Terra, mas ela muda todos os parâmetros que sabia sobre a definição de vida. Lembram disso? Que a primeira bactéria, o primeiro organismo conhecido na Terra, que vive além de 6 elementos básicos, o carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, que ela é capaz de usar arsênio em vez de fósforo no seu metabolismo, que isso é completamente inédito para o planeta Terra. Lembram disso? Pois é. E aí se pergunta lá no Bom Dia Brasil, quantos planetas que conhecemos, até os que já foram visitados e mapeados, agora terão de ser revisitados? E os outros planetas fora do sistema solar terão de ser vistos com outros olhos? São planetas até difíceis de se identificar no espaço. Como vai ser a pesquisa daqui em diante? E aí o cientista Douglas Galante, né, fala, a gente tem que rever os parâmetros que usamos nas buscas da vida fora da Terra. Porque até o momento a gente usava parâmetros terrestres conhecidos. A vida baseada nesses 6 elementos. A vida baseada em água, a vida baseada em carbono. Agora, com essa entrada do arsênico, a gente pode procurar a vida de forma mais ampla. Não só procurando a presença de arsênico, mas também de outros possíveis elementos. A gente tem que abrir um pouco nossa mente e aceitar outras possibilidades. Então, quando ele diz aqui, ele fala para nós da ciência, quando a ciência, né? Ele diz aqui, quando a ciência abrir, né, nós já estamos vendo isso. Já estamos vendo esse avanço. Quando ele coloca aqui que, sem dúvida, os incrédulos glossarão esse paraíso dos espíritos, como glosam tudo, mesmo a imortalidade e as coisas mais santas. Bem sei que nada prova materialmente a veracidade dessa descrição. Mas, para todos os que acreditam na existência e nas revelações dos Espíritos, essa coincidência não conduz à reflexão. Fazemos uma ideia de países que nunca vimos pela descrição dos viajantes, quando entre eles há coincidência. É verdade, é aquilo que eu falei, né? Por que não se daria o mesmo em relação aos Espíritos? Haverá no estado sobre o qual nos descreve Júpiter algo que repugne a razão? Não. Tudo está conforme a ideia que nos dão as existências mais perfeitas. Direi mais, conforme as Escrituras, o que um dia terei empenho em demonstrar. A mim isto se afigura tão lógico
tão consolador que será penoso renunciar à esperança de habitar um mundo afortunado, onde não haja maus, nem invejosos, inimigos, nem egoístas ou hipócritas. Eis porque todos os meus esforços tendem a merecer ir para lá. Quando no nosso pequeno círculo, algum de nós, porque não esqueçamos que naquela época, né, se faziam pequenos grupos de estudo, né, e de manifestações, mais manifestações do que de estudo. Quando no nosso pequeno círculo, alguns de nós parecem ter pensamentos muito materiais, dizemos, senão você não irá viver. E somos felizes em pensar que este futuro nos está reservado. Senão na próxima etapa pelo menos nos ter desabertos a marca já. Pegamos de novo o som. Som agora, voltou, gente? Som, ok? Eu acho que o companheiro que entrou e saiu, ele me derrubou alguma coisa ali. Então vamos nós, graças a Deus. Então, como nós estávamos dizendo, não sei se vocês chegaram a ouvir, quando ele diz aqui, tem intenção de publicar, caso tenhais isso daria um conjunto mais antes, o livro basta levar resíduos e pensar em seres tão variados que os povoam. O espaço nos parece menos vazio. E aí ele diz, como é que crendo no poder e na sabedoria de Deus pôde o homem abrigar esses milhões de glórias, que sejamos únicos nesse minúsculo grão de areia, diz que chamamos terra, direito em impiedade. Semelhante ideia me entristece, se assim fosse, culparia estar no deserto. Todo posso de coração funcionar aposentado Mário V. E o som? Voltou? Não é fácil não, o negócio agora no final, né? Cartas de uma eu sou insistente. E agora? Voltou? Dizem aqui, Kardec, vou resumir o que Kardec falou, né? Ele disse que tudo bem que o espiritismo realmente é um laço fraternal, tudo tá, que tem de ser todos sermos fraternos, mas não formar seitas. Não excluir, fechada. Todos somos irmãos em humanidade. Se ele frisou, quando eu li, eu nem me liguei nisso. Confraternidade. Daí que surgiram, né,
com fraternidade. Então, fraternidade e união nesse sentido, a todos. Kardec também comenta, né? Eis porque quando nossos adversários nos atiram uma pedra, não lhe devemos devolver maldições. Estes princípios converterão aqueles que os professam homens patudos, que não buscam satisfazer as suas paixões na desordem e no mal do próximo. Está lá no Evangelho. E que ele diz, é no item 5 e 6, se não me engano. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliação com os adversários. Não é isso? É isso que ele fala aqui. É o capítulo 10 do Evangelho. Principalmente nos itens 5 e 6. Que quando a gente consegue fazer isso, o que vai acontecer? Nós vamos aprendendo a amar, a fraternalmente nos tornarmos solidários. E aí não formaremos seitas fechadas. Tânia, sai e volta. Fala pra Tânia aí, gente. Sair e voltar. Os outros estão me ouvindo, né? Boa noite, Angélica. Estamos no final do estudo para a entrada do Centro Espírita Leão Denis com a palestra do Livro dos Médios. E aí é que a gente comenta, né? Os sentimentos de nosso digno correspondente são impregnados de muita elevação, para que nos perturbemos de quem entende a fraternidade por deve ser, na sua mais larga acepção. Somos felizes pela comunicação que nos promete a respeito de Júpiter. A coincidência que assinala não é a única, como se pode ver do artigo sobre o assunto. Olha, seja qual for a opinião que se tenha a respeito, não é menos matéria de observação. O mundo espírita está cheio de mistérios que devem ser estudados com muito cuidado. As consequências morais que daí extrai o nosso correspondente são marcadas de um cunho de lógica que a ninguém escapará. Essa lógica a gente vê também no grande enigma de Leão Denis, quando ele fala sobre Deus, sobre os planetas. Muito bom isso. Dá uma olhadinha lá, Leão Denis, o grande enigma. E com referência à publicação dos desenhos, o mesmo desejo nos é exposto por vários assinantes. Mas é tal a sua complicação que a reprodução em gravura determinaria despesas excessivas e inabordáveis. Os próprios espíritos haviam dito que ainda não tinha chegado o momento de publicá-los, talvez por esse motivo. Felizmente, a dificuldade está hoje superada. Olha só. O médium desenhista, o Sr. Victório Sadu, tornou-se médium gravador, embora jamais tivesse pegado no buril. Porque ele mudou. A gente até leu isso aqui quando estudou sobre ele. Porque, na verdade, Victório Sadu, peraí, só um minutinho. Vou pegar aqui na frente. Quando nós pesquisamos sobre esse companheiro, quando estudamos, né, a questão de Júpiter, nós fizemos uma pesquisa sobre Victório Sadu. Bernardo Tales, que era ceramista e oleiro, né? E sobre Sadu. E aí nós encontramos que ele passa a trabalhar, Victório Sadu, médico psicógrafo, que trabalhou com Allan Kardec. Embora não soubesse desenho, foi um instrumento para os esplêndidos quadros de cenas de outros planetas. Foi membro da Academia Francesa, um dos mais fecundos comediógrafos franceses. Então, ele era um médico, ele acabou sendo usado. Está lá na Revista Espírita, em abril de 1858, quando traz sobre a vida em Júpiter. Então, é importante que a gente pesquise
para ver quando ele diz aqui que Sadhu tornou-se médium gravador, embora jamais tivesse pegado no buril. Agora faz um desenho diretamente sobre o cobre. Olha que interessante. O que permitirá sua reprodução sem um concurso de qualquer artista estranho. Assim ficou simplificada a questão financeira e poderemos dar uma prova notável em nosso próximo número. É aí que vem, né, o desenho que eu falei para vocês, acompanhada de uma descrição técnica que ele terá a bondade de redigir, de acordo com os documentos que lhe forneceram os espíritos. Que lindo, hein, gente? Esses desenhos são muito numerosos e seu conjunto mais tarde formará um verdadeiro atos. Conhecemos um outro médio desenhista por quem os espíritos traçam não menos curiosos desenhos relativos a outro mundo. Isso aqui é muito interessante também quando ele narra isso. Quanto ao estado dos diversos globos conhecidos, sobre alguns recebo ensinamentos gerais e sobre outros apenas alguns detalhes, mas ainda não fixamos a época conveniente para a sua publicação. A gente vai ver nas outras revistas espíritas, outros anos, publicações a respeito da vida em outros planetas. Bem, hoje, queridos amigos, nós terminamos aqui o estudo da revista Espírita. Gostaríamos muito que vocês nos acompanhassem sempre. Olha, nós já temos bastante estudado sobre a revista Espírita de 1958. Nós acreditamos, pelo que ainda temos pela frente, porque nós trabalhamos ela em módulos, e aí nós fomos fazer uma reordenação do que falta, e verificamos que nós estamos acabando tudo sobre, todos os artigos dessa revista de 1958 sobre o Livro dos Espíritos. Né? Nós vimos a escolha das provas, Platão, pluralidade da existência, mundos habitados, Deus, universo, os três ciclos, sobre a própria gravação do Livro dos Espíritos, né? Sobre o sono, metades eternos, mulher, talismãs, nós vamos ver agora, o espírito do seu funeral, o sono, a doutrina em si. Nós devemos acabar, mas nós ainda temos muita coisa sobre magnetismo, sobre o Sr. Home e sobre o Luiz XI. Né? Então, ainda teremos umas 30 aulas ou um pouco mais nessa revista. Então a gente vê que até o final do ano, acreditamos ainda, ou um pouco antes, a gente acaba em 1858, né? Umas 30 e poucas aulas, 4 vezes por semana, 8 meses, vamos dizer assim. Porque umas são divididas em 2 vezes, diante da pesquisa. Então, nós vamos acabar no final do ano e vamos ingressar o ano estudando 1859. Então, venha estudar conosco. Adoro quando tem 19 na sala. Mas venha estudar desde o início, às 6h15, até agora, porque é muito interessante estudar essa parte, né, dessas que deram esses artigos, foram escritos nessa experiência de Kardec, dando a ele toda uma base para futuramente escrever as orientações dos espíritos sobre todos esses assuntos, né? A gente vai vendo que a ampliação do Livro dos Espíritos, né, porque a segunda edição do Livro dos Espíritos, essa que nós conhecemos, que a primeira é de 1857, não é isso? A segunda edição do Livro dos Espíritos, essa que a gente vê aí em vários, que a gente traduz que é dessa forma de perguntas, né, e tal, ele já traz modificações porque ele estava recebendo essas cartas todas. As cartas todas, esses exemplos todos. Né?
Então é muito interessante a gente se dar conta, se apossar desse conhecimento, né? A gente está lançando a web rádio esse mês, no portal espiritismo.net, mas aí com o estudo do Livro dos Espíritos. Também é muito interessante, espero que vocês compareçam. Nós vamos avisar quando tiver já tudo pronto, tá? E vamos agora passar para quem vai fazer a prece final. Quem levanta a mãozinha? E aí, Luiz, que tal? A prece final. Para depois a gente ir na Nil, botar uma musiquinha, a gente sair para o céu de abrir as portas mais 7h30. Nada? Ah, que pena. Então, prima, você quer fazer a prece? E na Nil? Eu vou já ver que vocês são preguiçosos, hein? Então vamos lá. Eu esqueci desse detalhe. Vamos fazer a nossa prece, juntando os nossos pensamentos, a alegria de estarmos aqui unidos em nome do Senhor. E falar assim: amigo querido, irmão maior, exemplo em nossas vidas, que possamos, na verdade, nos sentirmos amparados, abraçados, amados por vós e por toda essa pleia de espíritos da falange do nosso patrono Caíba Schutter, da falange de Kardec, da falange da divulgação doutrinária. Que essas bênçãos de luz caiam sobre todos nós, que possamos nos sentir fraternalmente unidos e que na semana que vem, às 6h15, possamos estar aqui estudando questões de espiritismo legal, um artigo de outubro de 1958, também comentado por Allan Kardec. Que as bênçãos de Deus caiam sobre todos, que assim possa ser. Graças a Deus.